Fala galera, tudo bem com vocês? Bem, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula do nosso curso de Equações Diferenciais Ordinárias. Então, sem mais delongas, siga o mestre e vamos para a nossa aula. Pessoal, é o seguinte, Equações Diferenciais Ordinárias, e nessa aula vamos discutir a solução para uma EDO, ou seja, a solução para uma equação diferencial ordinária. Então, uma solução para a nossa EDO é uma função f que possui pelo menos n derivadas e satisfaz a seguinte equação. A equação que a gente está discutindo é justamente a equação diferencial ordinária, que tem a forma genérica, visto na aula anterior. Inclusive, quem não assistiu a aula 1, assiste a aula 1 para depois vir assistir a aula 2, beleza? Então, vamos lá. A forma genérica da equação diferencial ordinária é dada por fx, função que depende de x, que tem derivada primeira, que tem derivada segunda, que tem derivada até a ordem n, Isso aqui igual a zero. Então, essa daqui é a definição de equação diferencial ordinária, A representação genérica. Observe que para todo x pertencente a um certo intervalo i, onde f, que é nossa função, está definida nesse intervalo i. Beleza? Nesse intervalo i. Então, colocada essa representação genérica, a gente vai ver, poxa, como é que eu descrevo a solução? Como é que eu sei que uma função f é a solução de uma certa equação diferencial? É só você substituir e ver se a igualdade é satisfeita. Como assim, professor? Não estou entendendo nada. Não, calma, meu pequeno gafanhoto, que eu vou explicar para vocês aqui no exemplo 1. Então, exemplo 1 diz o seguinte, verifique deixa eu escrever. Verifique se a função y igual a e elevado a x² é uma solução para a equação, vou colocar assim, para a EDO, para a equação diferencial ordinária, que é dado por derivada de y em relação a x igual a 2xy. Então, vamos verificar. Observe que eu destaquei aqui uma solução. Por que uma solução? Porque uma equação diferencial pode ter uma, pode ter duas, pode ter infinitas soluções. A gente vai aprender técnicas para resolver as equações diferenciais. Então, como é que eu faço para verificar? Eu vou fazer contas. Eu vou ver se o primeiro membro vai ser igual ao segundo membro. Só isso. É só você substituir, fazer as derivadas de acordo com a equação e correr para o abraço. Então, vamos partir da nossa possível solução, que é elevado a x². Então, como é que eu calculo a derivada disso? A derivada dessa função, eu tenho que recorrer à regra da cadeia, aprendido lá em cálculo 1. Deriva a função, entre aspas, de fora, a derivada de x², 2x, e multiplica pela derivada da função de dentro, entre aspas, derivada do ezinho. A derivada da função é o próprio e, Então, essa é a nossa derivada. Então, aqui está fácil de verificar, porque a derivada de x em relação a derivada de y em relação a x é igual a quem? Observe que essa expressão aqui corresponde a quem? Corresponde à minha função y. Percebe? Então, a derivada de y em relação a x vai ser o 2x multiplicado por y, que é justamente o que minha equação me deu. Então, isso aqui está verificado. Então, realmente, essa função y igual a e elevado a x² é solução dessa equação diferencial. Ok? Então, é solução sim. Está verificado. Então, exemplo 1 concluído com sucesso. Vamos lá fazer um exemplo 2 para a gente praticar, Exemplo 2, eu vou pedir para verificar novamente, Vou colocar aqui exemplo 2. Verifique se
essa função aqui, ó, a cosseno x mais b seno x, com a e b diferente de zero. Verifique se é uma solução, verifique se isso aqui é solução. Vou colocar nenhuma. É solução da equação diferencial ordinária, dada por derivada segunda mais a própria função y igual a zero. Será se é uma solução, né? Y é solução dessa equação diferencial aqui? Como eu falei para vocês, basta substituir aqueles valores dados na equação, né? Eu tenho a derivada segunda, eu tenho a função y. Será se isso aqui vai ser igual a zero? Para isso, eu vou encontrar a derivada primeira, derivada da constante vezes cosseno, repete a constante, derivada do cosseno é menos seno. Mais derivada de b seno vai ser b, derivada do seno é o cosseno. E por último, a derivada segunda, derivada do seno é o cosseno, então vai ficar menos a cosseno de x. Derivada do cosseno é o menos seno, então vai ficar menos b seno x. Consequentemente, eu vou substituir, ó, a derivada segunda está aqui, ó, é dada por menos a cosseno, menos b seno, mais a própria função y é dada por quem? Está aqui, ó, é o a cosseno x mais o b seno x. E aí, cancela esse carinha com esse carinha, esse com esse, vocês verificam que isso aqui é exatamente igual a zero. Veja que a igualdade foi satisfeita. Consequentemente, a gente deduz que essa função y igual a cosseno de x mais b seno de x é uma solução, aliás, é a solução dessa equação diferencial. Beleza? Ok, vamos lá. Vamos fazer um outro exemplo. Aqui, soluções implícitas. Olha que bacana. Deixa eu... Já eu discuto isso com vocês, tá? Deixa eu fazer mais um exemplo aqui. Aproveitar esse espaço mesmo, né? Exemplo 3. Verifique. Se y igual a seno de x é uma solução para a EDO dada por derivada segunda menos duas vezes a derivada primeira mais y igual a zero. Vamos verificar se essa função é uma solução dessa equação. Então, para isso, eu tenho que ter derivada segunda e derivada primeira, não é isso? Então, vamos lá. Derivada primeira, derivada de seno, cosseno. A derivada do cosseno é o menos seno. Vamos substituir. A derivada segunda é dada por menos seno, menos duas vezes a derivada primeira, que é dada por cosseno, mais a função y, que é dada por seno. Será que isso aqui realmente vai ser igual a zero? Eu posso garantir isso? Ou seja, eu posso garantir que menos 2 cosseno de x é igual a zero? Eu posso garantir isso? A resposta é não, não posso garantir. Porque x vai ser uma variável aí, né? Então, não posso garantir. Consequentemente, isso y igual a seno de x não é uma solução para a EDO. Beleza? Então, feito isso, a gente vai discutir um pouquinho sobre soluções implícitas. Soluções implícitas. A gente lá em cálculo 1, cálculo 2, a gente aprendeu a trabalhar com derivação implícita, não foi isso? Em cálculo 1, para ser mais específico, né? Então, solução implícita também vem trazer uma solução com uma função implícita, simples. Então, por exemplo, mostre que x² mais y² menos 4 é uma solução para a EDO
dada por derivada de y em relação a x igual a menos x sobre y. Observe que essa equação, né, é chamada de uma função implícita, porque não tem como aqui eu isolar x ou isolar y em apenas uma sentença. Então, para isso, a gente recorre à derivação implícita. Lembrando que, nesse caso, x é independente e y depende de x. É a dependente, né? Então, cuidado que a gente tem que usar a regra da cadeia. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou derivar o primeiro membro aqui, ó, em relação a x. Também vou derivar o segundo membro, que é 0, né, em relação a x. Derivada de x² em relação a x é 2x. Derivada de y. Lembra que y é uma função de x? Então, tem que usar a regra da cadeia. Como é que vai ficar? 2y vezes a derivada de y em relação a x, que eu vou representar assim, ó. Eu vou representar assim, dy dx. Derivada do menos 4 é 0, que vai ser igual a derivada do 0, que é 0. Simplificando todo mundo por 2, vai ficar x mais y dy dx igual a 0. E aí, ó, dy dx vai ser igual a... Tá mais x, passa menos x. Tá y, passa... O y está multiplicando, passa dividindo. E aqui eu justamente encontro o que a questão me queria, ó. Então, essa essa função implícita, né, é uma solução para esta EDO. Então, pode ser que apareça aí, né, essa solução implícita aí para vocês. Beleza, pessoal? Então, o seguinte, ó. Em resumo, né, de modo geral, as soluções de uma EDO podem ser de 3 tipos. Solução geral, que é aquela que descreve todas as soluções da EDO. A solução particular, que é uma solução da EDO e não é a solução geral. E a solução de equilíbrio, que é uma solução da EDO, que é uma função que constante. Professor, não entendi nada. Como é que funciona isto? Vamos lá que eu vou exemplificar o que é uma equação, solução geral, solução particular e solução de equilíbrio para vocês. Através de quê? Através de exemplos, né? Então, eu vou pegar uma equação diferencial que a gente já trabalhou, que é essa daqui. A gente trabalhou no exemplo anterior. E vou discutir com vocês o seguinte. Na letra A, será se y igual a cosseno de x é uma solução? Como é que a gente faz para verificar? Ora, basta você fazer a derivada primeira. Derivada do cosseno é o menos seno. Derivada segunda, a derivada do seno é o cosseno, né? Então tá aqui. Com isso, vamos substituir na equação. Derivada segunda, menos cosseno, somado com a derivada com a própria função, que é o cosseno. Isso aqui vai dar 0. Então, dizemos que y igual a cosseno de x é uma solução para a equação diferencial. Beleza? Show de bola. Então, exemplo 1 resolvido. Veja que aqui eu estou discutindo apenas uma solução. Então, dizemos que aqui é uma solução. Beleza? Ok. Letra B. Y igual a 0. Poxa, y igual a 0 é aquela função constante, né? O que acontece? Derivada segunda. Derivada primeira vai ser 0. Derivada segunda... Deixa eu até escrever de vermelho para ficar bonitinho, né? Para ficar padrão. Derivada primeira, derivada de 0 é 0. Derivada segunda, derivada de 0 é 0. Consequentemente, substituindo aqui na equação, derivada segunda 0, mais a própria função que é 0, igual a 0. Então, y igual a 0 é uma solução para a equação. Só que essa solução é uma solução constante. Então, dizemos que é uma solução de equilíbrio. Solução de equilíbrio.
que também nesse caso aqui é chamada de solução trivial, né? É a trivial, beleza? Ok, vamos lá. E a gente não tem ferramentas ainda para fazer isso, mas essa equação aqui, né, que a gente já fez, veja que eu tenho A cosseno x mais B seno x. Isso aqui representa, aliás, deixa eu fazer o seguinte aqui. A gente já comprovou, né? A gente comprovou que isso daqui é solução, né, da equação diferencial. Mas eu vou fazer novamente aqui. Ó. Derivada primeira é menos A seno mais B cosseno. Derivada segunda é menos A cosseno menos, né? Menos B seno. E aí substituindo, ó, derivada segunda essa daqui, mais a própria função, que é essa daqui. E obviamente esse resultado aqui dá quanto? Dá zero, né? Isso aqui já foi verificado. Com isso eu verifico que essa função é solução. Só que essa solução aqui, se você olhar direitinho, não é uma única solução, porque A e B representam números reais diferentes de zero. Então, eu poderia ter uma família, eu tenho aqui uma família de soluções. Por exemplo, 2 cosseno mais 3 seno é uma solução. Menos cosseno mais 10 seno é uma outra solução. E assim segue o baile. Eu tenho uma família de soluções aqui, certo? Nesse caso, pessoal, especificamente, dizemos que isso aqui é uma solução geral, ou seja, ela representa todas as soluções possíveis para essa equação diferencial. A gente vai aprender a resolver para encontrar a equação geral. A gente ainda não tem ferramenta suficiente para comprovar isto. Porém, a gente vai aprender como resolver, como chegar a esse resultado. Dada a equação, resolve a equação diferencial. Então, o curso é justamente para isso, para a gente aprender a resolver. Já estou adiantando para vocês que tem a equação particular, que é uma, né? É uma solução. Desculpa, equação não. Tem a solução particular, que é uma solução. Tem a equação trivial, a equação de equilíbrio, que é uma equação, constante. Repetindo aqui, temos a solução particular, que é uma solução para a equação. Temos a solução de equilíbrio, que é aquela solução que é uma função constante. E temos temos a solução geral para a equação, que é aquela solução que representa todas as famílias de soluções, beleza? Então é isso, pessoal. Com essa segunda aula, a gente basicamente acaba a nossa introdução sobre equações diferenciais. A gente já conheceu o que é uma equação diferencial, discutimos como chega numa equação, né? A classificação também a gente discutiu na primeira aula. E basicamente isso. Então, a introdução é esta. A partir da aula 3, a gente vai começar realmente as contas e as aplicações das equações diferenciais, beleza? Espero que tenha contribuído, espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueça de curtir, deixar o like, comentar. Tamo junto e até a próxima. Não perca a aula 3. Valeu!